Iniciamos agora a aula número 38 da disciplina de Mecânica Analítica. Continuamos a falar de transdutores eletromecânicos. Para frente. Nessa aula, continuamos a falar das relações constitutivas para transdutores. Agora, vamos tratar do solenoide e o solenoide quando ele é considerado eletricamente linear. Solenoide. Como segundo exemplo de transdutor armazenador de energia, vamos considerar um solenoide ou um indutor de núcleo móvel, que é contrapartida magnética do capacitor de placa móvel. Uma configuração típica é mostrada na figura 6.3 a seguir. Aí está um indutor de núcleo móvel, um solenoide, né? Nós temos aí um fio, que ele é uma bobina enrolada num núcleo, e no interior desse núcleo existe um núcleo móvel. A tensão ela é igual à derivada do fluxo concatenado no tempo, está sendo fornecida para esse solenoide. Isso faz fluir uma corrente I, e, obviamente, isso resulta no movimento do núcleo, com uma velocidade dx dt, e F é uma força que é para contrabalancear. Vamos para frente. O fluxo concatenado da bobina é lambda, e a corrente através dela é I. O deslocamento do núcleo de ferro móvel é X, e a força externa necessária para manter o núcleo em equilíbrio contra a atração magnética é F. Neste transdutor ideal, desconsideram-se a capacitância, a resistência elétricas e a massa e atrito mecânicos. As relações constitutivas para o solenoide são dadas na forma de equações para a corrente e força em função do deslocamento e fluxo concatenado. Então, aí a corrente é a função do deslocamento e fluxo concatenado, e a força é a função do deslocamento e fluxo concatenado. Para frente. Um transdutor ideal desconsidera-se a esterese. Considera-se também que o elemento é conservativo. Uma característica importante das equações 6.12 é que quando o lambda é igual a zero, não há campo magnético, e então não há atração magnética. A força F é, portanto, zero para qualquer x quando o lambda é igual a zero. A potência elétrica entregue para o solenoide é Ezinho vezes Izinho. A potência mecânica entregue é F vezes V. O trabalho realizado sobre o capacitor, no intervalo de tempo, sobre o capacitor, no intervalo, aqui é sobre o solenoide, no intervalo de tempo dt é E dt mais FV dt, que é igual I d lambda mais F dx. Teve um errinho aí, acredito. No lugar de capacitor, é solenoide. Equação 6.13. Para um elemento conservativo, o trabalho dado pela equação 6.2 representa o acréscimo TWM na energia magnética armazenada. Nós temos aí uma nota de rodapé. A energia armazenada é aqui denominada energia magnética, porque o mecanismo de armazenamento depende do campo magnético do indutor. A energia magnética total, Wm, que é a função de x e de lambda, com relação a uma dada configuração, é obtida integrando a equação 6.13 ao longo de qualquer caminho a partir da configuração dada até o ponto x lambda.
Uma vez que a função de energia Wm de x lambda é conhecida, as relações constitutivas, equações 6.11, podem ser recuperadas por diferenciação, ou seja, derivada da energia magnética com relação a x é F, e derivada da energia magnética com relação a lambda é I. Para frente. Uma função de estado alternativa para o solenoide é a coenergia magnética. W estrela M é a função de x e da corrente I, definida pela transformação de Legendre. W estrela M, função de xi, é definida como o I vezes lambda menos Wm de x vezes I lambda. Que é a função de x e lambda para frente. Quando a função coenergia é conhecida, as relações constitutivas são obtidas da seguinte forma: a derivada parcial da coenergia com relação a x ela é menos F, e a derivada da coenergia magnética com relação a I é igual a lambda. Vamos analisar o caso eletricamente linear do solenoide. Quando a relação constitutiva entre corrente e fluxo concatenado é considerada como sendo linear, pode-se obter representações explícitas para a energia magnética, coenergia magnética e para a relação constitutiva para a força. Considere, primeiramente, que a equação 6.12a tem a forma dada aí na equação 6.17. Corrente I igual a fluxo concatenado lambda dividido por L maiúsculo, função de x, onde esse L de x é a indutância da bobina quando o núcleo está na posição x. A energia magnética Wm, que é a função de x e lambda, é então obtida integrando a equação 6.13. Tomando x igual a zero e lambda igual a zero, como uma configuração de referência, integrando ao longo do caminho, indicado na figura 6.4 à frente, resulta que a energia magnética é integral de zero até lambda, de lambda vezes d lambda, dividido por L de x, que é igual, para o caso linear, lambda ao quadrado, dividido por 2Lx, equação 6.18. Uma vez que não há contribuição do segmento ao longo do eixo x, como veremos, onde a força F é zero para qualquer x. Para frente, está aí o caminho de integração para a energia magnética do solenoide. Para frente. Substituindo a equação 6.17 e 6.18 na equação 6.15, obtém-se a coenergia magnética dada pela equação 6.19. O W estrela de M é igual ao meio de L de x vezes I quadrado. As relações constitutivas para um solenoide magneticamente linear podem ser obtidas derivando a equação 6.18 e substituindo em 6.14, resultando essas equações aí 6.20, A e B, F igual derivada da energia magnética com relação a x é igual a menos lambda ao quadrado vezes L' dividido por 2L ao quadrado. E I é igual a derivada da energia magnética com relação a lambda, da lambda sobre L. Ou derivando 6.15 e substituindo em 6.16, que resulta 6.21A e B, ou seja, menos F igual a derivada parcial da coenergia com relação magnética com relação a x igual ao meio de L' e quadrado,
e lambda é igual derivada da coenergia magnética em relação a I é igual a LI, em que esse L' que aparece aí, de x, ela é definida como uma derivada de L de x em relação a x. E aqui terminamos esta aula. Muito obrigado pela atenção e aguardem a próxima.